Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um, cada inscrito, cada um que vai se inscrever, que está se inscrevendo nesta noite abençoada em nome de Jesus. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Glórias a Deus. São palavras de Jesus, ensinando os seus discípulos um comportamento de humildade. Jesus, nesse momento, ele estava se preparando para ir para o Pai. Jesus estava próximo de entregar sua vida pelos nossos pecados e fez uma ceia. Depois dessa ceia, do banquete, ou seja, do jantar, Jesus pegou uma toalha, colocou nos ombros, encheu uma bacia com água, sentou, pegou um banquinho, sentou, colocou a bacia com água próximo a seus pés e chamou os 12, os obreiros deles. Veja, o pastor Jesus, como é que ele faz? Ele chama os obreiros dele para ensinar. Colocou a bacia com água, a toalha nos ombros, e chamou de um por um para lavar os pés deles. Só o intrigante aqui, o que chama a atenção, é que Pedro, um deles, se Pedro fica calado, hoje como nós ia sabermos essa palavra de humildade? Então, quando Jesus chama os seus discípulos, alunos, obreiros, cada um tem sua função, cada um tem seu nível de temperamento. Pedro tinha um temperamento porque Pedro era decidido para perguntar, para se informar, para saber o que está acontecendo. Se Pedro aqui não toma uma atitude, hoje eu e você não ia saber o que estava acontecendo, porque só Pedro perguntou: Ô mestre, não vai lavar meus pés não, o senhor é mestre, o senhor é professor, o senhor é o Senhor, não. Aí Jesus falou assim: ô Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro ainda não entendia, Pedro ainda não estava bem convertido, estava ali aprendendo ainda. Aí Pedro falou para Jesus: ô mestre, então lava logo também a minha cabeça, minhas mãos. Ele quis dizer: então Jesus, me dá logo um banho. Ele foi um pouco ignorante. Ele está sendo preparado. Ele está sendo preparado para a grande obra. Pedro foi ignorante? Foi. Mas não foi covarde. É bom ser ignorante às vezes do que ser covarde. Vendo o diabo entrar para querer destruir e você ficar calado. Pedro não ficou calado. Então Jesus explicou para ele naquele momento e ele não estava entendendo que era humildade de que Jesus estava falando. E Pedro não estava entendendo. Pedro disse: me dá logo um banho. Aí Jesus falou: banho, Pedro? Não precisa. Vocês já estão limpos. Jesus queria dizer o quê? A palavra de Deus pregada por Jesus, os 3 anos com ele, já tinha limpado eles. Só que quando o lavar dos pés é necessário, é porque na nossa caminhada, se nós não orar, não jejuar, não buscar o Senhor, nós para de ser humilde. Porque quando você caminha, o pó gruda nos teus pés e cria ceroto. Eu vou trazer bem facinho, que tá fácil de entender esse jantar dessa noite. Meu filho acabou de chegar do campinho, da brincadeira dele. E eu perguntei: já tomou banho? Tomei banho e voltei um pouquinho lá. Mas os pés estão sujos.
Ele foi lavar os pés, quer dizer, e amanhã vai sujar de novo e vai lavar. Então, o lavar dos pés é todos os dias, quer dizer, todos os dias nós temos que orar, buscar o Senhor para não perder a humildade. Porque quando se perde a humildade, para reencontrar ela dá trabalho. Mas o bom disso tudo é que tinha Pedro no negócio. E Pedro é o mal falado, é o bruto, é o ignorante. Mas quem escolheu ele? Foi o Satanás? Não. Foi Jesus. O Satanás estava no meio. Estava, porque Jesus disse, eu não escolhi todos não, hein? Tem um aí que precisa tomar um banho geral, que era o Judas Iscariote. Então nós temos que aprender nessa vida, com o pastor Jesus, que nos ensina nesse canal. Veja, o pastor Jesus, ele reuniu os obreiros dele, pegou uma toalha, pegou um banquinho, sentou, ele próprio encheu uma bacia, encheu de água e chamou de um por um dos 12 para lavar os pés. Todos foram, sem falar nada. Às vezes até conjecturando no seu coração. O mestre endoidou. O mestre ficou louco. Ele é Senhor, ele é Jesus, ele é o Messias, o enviado de Deus, Pai. E está agora lavando o nosso chulé, lavando a nossa frieira, lavando as feridas do meu pé? Não. Lavando as minhas unhas grandes? Não. É Jesus ensinando a ser humilde. Quando Jesus diz, no 14 aqui, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Hoje em dia está difícil. Alguém pedir perdão quando falha com o irmão. Isso é um ato de humildade. Eu sei que eu erro, eu sei que eu vacilo, mas eu sei pedir perdão para as pessoas. E sei que o meu coração aqui está limpo. A hora que o Senhor buscar, eu tenho a certeza que Satanás não vai me ver, não. No Satanás não vai me ver. Então, hoje em dia, eu já não me preocupo com isso como antigamente. Ferir a pessoa e agora eu não vou para o céu. Não, se você tem a certeza de quem é você, de conhecedor da palavra, você vai saber que você pede perdão. Então, se você erra, peça perdão e fique tranquilo. Quem não te perdoou, bom, aí você pode fazer nada. Mas você pediu. Então, por isso que tem o Pedro. Mal falado era o Pedro. Bruto era o Pedro. Mas quando chegou a vez de Pedro, 3.000 almas se converteram. Quando chegou a vez de Pedro, que o povo dizendo que eles estavam movidos pelo Espírito Santo e o povo dizendo que estava tudo bêbado, 9 horas da manhã, quem tomou a frente foi o Pedro. Quando levanta um gigante, só quem toma a frente é aquele que ninguém dá nada. É sempre assim. É sempre o desprezado. É sempre aquele que os homens viram o rosto, não dá crédito. Quem foi aquele que a profecia diz, Isaías 53:4, 53:1 e vai todo o capítulo de Isaías, que os homens não davam crédito, viravam o rosto, o mais indigno entre os homens, o mais indigno. Os homens tratavam Jesus com indignidade. Hoje, se me trata ou te trata com indignidade, é porque tu está agradando a Deus. Jesus era maltratado, humilhado, e nem por isso ele parou. Graças a Deus, Deus colocou essa certeza em mim. Não parar em meio à guerra. Pode a tribulação estar dentro de casa ou fora, mas deixar de fazer a obra que Deus mandou não pode. Era 32.000, voltou 22.000 porque era covarde. Ficou 10.000. 10.000 queria beber água de qualquer jeito. Voltou 9.700, ficou 300. Hoje são 2%. 2% hoje. Se for ver por essa palavra de Gideão, que lê Bíblia e entende ela. 32.000. Do outro lado tinha 130 a 150 mil medianitas. Para 32.000,
Ainda faltava era gente ainda para Gideão, mas Deus foi tirar. E deixou Gideão, preparou Gideão para garantir o povo, para ordenar um povo, para ser um líder, sem precisar de uma multidão, para se gloriar. Foi eu, foi a força do meu braço, foi o meu poder aquisitivo, foi meu dinheiro, foi minha beleza. Não. Então sempre vai ter um Pedro, sempre vai ter um Gideão, sempre vai ter um João Batista. E as pessoas não conseguem entender. Mas eu creio que em nome de Jesus, essa palavra, nós estamos aprendendo mais uma vez. Eu digo mais uma vez, porque no dia que eu peguei essa palavra, eu aprendi o que é ser humildade. Pedir perdão, por mais que a ferida já tenha feita, mas tem que pedir. Reconhecer o seu erro. A mente da gente fica limpa. Dorme bem. Sente a presença, o Espírito Santo te abraça. É assim que é. Se Pedro não interroga aqui Jesus o porquê, como era que nós ia saber do que Jesus estava falando? Podia até saber. Porque Jesus sempre levanta quando alguém não quer. Se não tivesse o Pedro aqui, podia ter o Raimundo, sei lá, mas ia ter um igual, o gênio de Pedro, de tomar frente do negócio. E diz, eu não estou entendendo. Pedro não estava entendendo. Agora, se você vê Pedro depois, ganha 3.000 almas. Pedro anda sobre as águas. A sombra de Pedro cura. Pedro foi na casa de Enés curado. Foi em Dorcas. Pega todo o estudo daquele ex-pescador que não sabia nem falar. Foi o primeiro bloco da construção hoje da igreja, dessa instituição salvadora, que é a única que existe, é a igreja. Que Deus abençoe essa noite, com esse jantar para os meus irmãos. Já deu 12 minutos. 12 minutos da presença de Deus na nossa vida. Boa noite, fique na paz de Jesus.